Eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor nesse exato momento. Livro ou carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Desculpa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Este texto do apóstolo Paulo veio ao meu coração e o Senhor me falou algo extremamente importante para nós debatermos aqui, para nós conversarmos aqui por meio das Sagradas Escrituras e entender com clareza o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. E qual era o real propósito disto estar sendo escrito para que chegasse a nós. A primeira coisa que nós entendemos neste ponto é que o apóstolo Paulo faz uma ligação entre a atualidade, que era justamente o que ele estava vivendo no momento, e a antiguidade, que era justamente o que era feito no Antigo Testamento até o momento em que o apóstolo Paulo estava escrevendo. O apóstolo Paulo fala sobre apresentar os corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos entender é como é um sacrifício. O que é de fato um sacrifício? E para que isto serve para que o apóstolo Paulo estivesse nos chamando a atenção por meio desta carta? E aí, claro, nós voltamos lá para o início, lá para o Gênesis, onde a gente pode compreender com mais clareza sobre o que era que o apóstolo Paulo estava fazendo. E claro que ali é um pano de fundo para que nós possamos compreender todo o Antigo Testamento com relação aos sacrifícios. Quando o homem é expulso do jardim, dá-se na história um período de sacrifício. E aquele sacrifício, a princípio, não é registrado como um pedido de Deus ao homem. A primeira coisa que se compreende é que não é um pedido de Deus ao homem, mas é uma iniciativa do homem trazer a Deus. Aquele sacrifício mostra que Deus havia instruído na saída do Éden, porque Deus havia sacrificado um animal para fazer vestes para Adão e Eva, e que aquilo tinha servido de lição para que os homens fizessem aquilo para com o Senhor. E quando nós olhamos para o primeiro sacrifício feito na Bíblia Sagrada por homens, nós percebemos que tem dois nomes em particular para esse tipo de ação, para este tipo de sacrifício, que foi justamente Caim e Abel. Ambos trouxeram sacrifícios ao Senhor. E aí não importava para o Senhor que tipo de sacrifício era que era trazido para eles. Até porque um trouxe um cordeiro e outro trouxe de sua plantação, né? Vegetais, plantações que tinham sido feitas. Ambos trouxeram um sacrifício, cada um segundo as suas condições. E até aí tudo bem. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor recebeu um sacrifício e não recebeu o outro. E por que isso aconteceu? Será que foi por causa do tipo de sacrifício que foi feito?
Será que foi porque um foi o animal e outro não? E a Bíblia deixa clara que isso não era o diferencial, isso não era o que faria Deus receber ou não. Em particular, o tipo de produto apresentado não fazia a mínima diferença. Não fazia a mínima diferença. O que fazia diferença, na verdade, era quem estava entregando o sacrifício. Era o comportamento, era o coração naquilo que estava sendo feito. Sabe aquele tipo de pessoa que faz por obrigação? É justamente esse tipo de pessoa que o sacrifício não é recebido. Fazer por obrigação. Isso não é um sacrifício. Não é um sacrifício voluntário. Não é um sacrifício voluntário. É um sacrifício meio que obrigado pela sua consciência, pelos seus ensinamentos. Mas em particular, o sacrifício voluntário, esse sim é o diferenciado. Porque não importa o produto, o que importa é o desejo, o que importa é a vontade, o que importa é a entrega. Quando, muito, quando muitos me perguntam por que 4h59, por que tão cedo, por que o momento de culto não é à noite? E é justamente porque eu quero, de fato, entregar o melhor de mim a Deus. E eu não faço isso aqui por obrigação, eu faço isso aqui por desejo de fazer. E eu acredito que por este motivo Deus, ele se faz presente entre nós. Eu acredito que aqueles que fazem parte deste momento, tão entregues quanto eu, sentem de Deus a mesma coisa. Sentem seus corações arderem, sentem a presença de Deus, ouvem a palavra que Deus tem aos nossos corações. Quem vem a este momento se entregar de fato e de verdade, sente o momento, a atmosfera que nós estamos vivenciando aqui. E é justamente esse o grande diferencial, é como eu entrego o meu sacrifício. Eu poderia estar dormindo, eu poderia estar descansando, mas eu não quero. Quantas vezes eu vou dormir 1h da manhã para acordar às 4h30, para poder estar aqui no 4h59 com o rosto lavado, com pronto para adorar e bendizer ao Senhor. Muitas vezes a garganta não está pronta, mas eu venho aqui refrigerando ela com água, justamente para que eu possa entregar o melhor de mim ao Senhor. E é justamente esse o grande diferencial, é a vontade, é o desejo de se entregar. E talvez muitos ainda aleguem que não tem retorno. Ah, não tem retorno. E eu posso dizer com toda clareza: eu já recebi o meu retorno. E eu não estou aqui por ele. Não pelo retorno. Eu estou aqui por um coração agradecido. Eu estou aqui porque eu tenho um coração agradecido ao Senhor. Porque eu sei que aquilo que o Senhor fez por mim, eu não mereço. Eu não mereço que o Senhor entregue o seu único filho para morrer por mim. Eu não mereço. Eu não mereço tamanho amor que teve por mim. Eu não mereço as bênçãos que ele tem derramado sobre a minha vida. Eu não mereço. Quantas vezes eu me pego a pensar: Senhor, por que o Senhor olhou para mim? Senhor, por que o Senhor olhou para mim?
não vejo em mim nada que seja algo demais. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o Senhor estende a mão. Porque assim como Abel, nós temos um coração agradecido ao Senhor e fazemos as nossas coisas em relação ao Senhor voluntariamente. E aqui, nesse exato momento, é o momento de nós entregarmos o nosso corpo em sacrifício vivo. Deus não quer sacrifício morto. Deus quer sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que seria o nosso culto racional? É justamente nós compreendermos que o que temos de melhor devemos entregar ao Senhor, e o que é de melhor nosso é o nosso melhor momento, é o nosso melhor vigor físico, é o nosso melhor do momento do dia, é a nossa melhor hora, é o que temos de melhor para Deus. É abrir a nossa boca, louvar e bendizer o nome dEle. Isso é o que temos de melhor. E aí nós precisamos separar essa questão de sacrifício, da compreensão das pessoas para o que realmente é a realidade. O sacrifício em si não seria, por exemplo, Senhor, eu vou subir as escadas, 300 mil escadas de joelho e vou fazer sacrifício. Isso é sacrifício de tolo. O real sacrifício não diz respeito a um sacrifício como antes, como era no Antigo Testamento. Até porque nós estamos vivendo em um momento que Deus abriu as comportas dos céus, que Deus rasgou o véu do templo, e nós estamos vivendo um momento de mais intimidade. E o que na verdade agrada a Deus não são esse tipo de sacrifício que nós martirizamos o nosso corpo. Não é nada disso. O que na verdade agrada ao Senhor. O que na verdade agrada ao Senhor. O que na verdade é sacrifício, como o apóstolo Paulo diz aqui, para o Senhor. Ele explica no versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a real explicação sobre este tipo de sacrifício que nós fazemos ao Senhor. O nosso real sacrifício é fazer para Deus algo que nos apresente como pessoas literalmente agradecidas ao Senhor. O nosso real sacrifício é quando nós negamos qualquer coisa relacionada ao pecado. O nosso real sacrifício é quando nós renunciamos às práticas do mundo. Quando nós dizemos não aos manjares desta vida. Quando muitas vezes somos chamados de loucos porque decidimos não fazer algo porque a palavra do Senhor nos instrui contrário àquilo que querem que façamos. No mundo cheio de mentiras, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é falar a verdade. No mundo de amor relativo, sacrifício santo e agradável ao Senhor é trazer justiça de Deus para os nossos dias e entender que a palavra de Deus é a verdade e que ela precisa ser dita, doa a quem doer. Nós costumamos sempre dizer que amigo
não é aquele que diz o que eu preciso ouvir para confortar o meu coração e os meus ouvidos. Amigo é aquele que vê que estou em erro, estou em um caminho errante e diz-me a verdade, ainda que arrisque eu não gostar, arrisque eu não ficar satisfeito. O amigo de verdade, ele mostra a verdade, doa a quem doer. Eu ainda ontem dizia ao meu filho que muitas coisas da vida são chatas, mas elas precisam ser ditas. Porque é a verdade dos fatos. É a verdade dos fatos. Hoje, falar a verdade parece que virou um tabu. Falar a verdade parece que virou algo estranho. E nós estamos, mais do que nunca, precisando dos conselhos do apóstolo Paulo e sede-vos, e não sede conformados com este mundo. No mundo cheio de mentiras, cheio de farsas, no mundo das redes sociais, em que eu preciso aparentar estar bem, porque o que mais vale hoje é a aparência e não a realidade. Hoje, o nosso sacrifício é sermos verdadeiros. É sermos verdadeiros. Doa a quem doer. O nosso sacrifício, ele diz respeito à nossa condição de querer fazer. Eu posso, por exemplo, escolher não fazer o 459. Mas eu faço de bom grado, eu faço porque eu desejo fazer. Eu venho a este momento do 459 porque eu quero, de fato, entregar o meu melhor ao Senhor. E o que seria o meu melhor neste 459? Seria simplesmente querer a proximidade de Deus, que eu faço isso chamando em oração. Senhor, venha a nós o teu reino. Senhor, venha a nós a tua presença. Senhor, venha a nós a abundância das tuas bênçãos. Depois eu canto hinos de louvores ao Senhor, porque eu estou feliz, eu estou alegre de estar aqui prestando o meu culto. É o meu momento de expressar a minha alegria de estar na presença do Senhor. E por fim, compartilho uma palavra que Deus colocou no meu coração com vocês. Esse é o meu culto completo. E eu compartilho ele com vocês justamente para que nós possamos, como uma igreja, que esse é o real motivo de uma igreja. É de nós nos unirmos, não importa se estamos perto ou longe, o que importa é se estamos ligados em pensamento ao Senhor, até porque o Senhor está aqui, mas Ele também está aí. Porque Ele é onipresente e eu tenho certeza que você que vai dizer amém está sentindo a mesma presença que eu aqui. Porque você está prestando o seu culto ao Senhor, participando desse momento. Então não é um sacrifício de animal, não é uma questão de sacrificar o seu corpo em forma física, mas é mental, é a entrega verdadeira. E este culto não é algo que acontece apenas em um momento específico. Não é isso. Veja que o apóstolo Paulo, ele deixa claro algo ainda maior do que momentos como esse.
Porque, claro, que isso é um culto ao Senhor. Mas preste atenção no que o apóstolo Paulo diz e vamos compreender melhor toda essa complexidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que o que é interessante nisso que o apóstolo Paulo fala é que tudo isso não diz respeito a um momento num dia de domingo ou num dia de sábado específico, ou quem sabe num 459 como esse nosso. Esse fato em que é relatado pelo o apóstolo Paulo como o culto racional, ele é expresso como algo que acontece cotidianamente. Eu sempre costumo dizer às pessoas que estão ao meu lado, quando eu trabalho, por exemplo, eu presto culto a Deus. E aí talvez você me pergunte, mas pastor, como é que você trabalha e presta culto a Deus? É simples. É simples. Quando eu sou honesto com os meus clientes, quando eu sou honesto com os meus funcionários, quando eu apresento como eu gostaria de ser tratado a eles, que é assim que nós devemos prestar o nosso culto, tratar o próximo como gostaríamos de ser tratado. O próprio Senhor diz em sua palavra, através do apóstolo Paulo também, que sejamos servos ou senhores, que façamos a nossa parte como que para o Senhor. Porque o nosso comportamento, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, ela deve expressar a justiça, a bondade de Deus em nós. Então veja que o culto racional não diz respeito apenas a este momento, a esta horinha que passamos juntos aqui, mas ele vai além deste momento. Ele vai além de 1 hora ou 2 horas por dia. Ele ultrapassa esses limites e faz parte do nosso dia a dia. Então, quer você seja funcionário ou patrão, não importa o que você seja, você preste o seu culto ao Senhor fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Entregando aquele que está esperando de você o melhor. Veja que a palavra de Deus fala acerca de vários tipos de comportamento, como por exemplo, que a esposa ganha o marido. Como é que ele diz que ganha o marido? É falando? Não. É se comportando como uma mulher piedosa, que ela vai ganhar o marido. Então veja que o culto de uma mulher para ganhar o marido é se comportando como uma mulher piedosa. Não é apenas um momento, 1 hora ou 2 horas por semana. Não. O culto dela diz respeito a justamente isso que o apóstolo Paulo diz. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, a partir do momento que você compreende que o seu culto ao Senhor vai além desse momento de adoração, de louvor, de gratidão, de alegria, que você sente a presença do Espírito do Senhor aqui entre nós, sua vida passa a ser uma vida de muito mais entrega ao Senhor. Sua vida passa a ser muito mais profunda para com o Senhor. Comporte-se no seu trabalho, no seu relacionamento, nas suas amizades, enfim, em tudo o que você faça, de uma maneira que um adorador se comporta. Esse é o nosso real sacrifício. Esse é o nosso real sacrifício. É o que faz parte de
todo o bojo da nossa vida. Não diz respeito apenas a esses pedaços de momento em que estamos na presença de Deus, entregues completamente ao Senhor, nesse momento de adoração. Não. Esse é um momento de plena gratidão ao Senhor. Nós estamos aqui porque somos gratos ao Senhor. Mas o nosso culto racional diz respeito ao dia a dia. O nosso culto racional diz respeito ao nosso comportamento, às nossas práticas, às nossas ações, enfim, diz respeito a todo o nosso contexto de vida. Nosso entendimento. Nosso culto racional diz respeito ao nosso entendimento. E não mais aquele momento de ir ao templo, levar aquele animal, que seria, no caso, nós, nesse exato momento que nós vivenciamos aqui da igreja. Mas que nós estendamos este culto ao nosso entendimento. E quando nós olhamos para o que o apóstolo Paulo fala, isso se estende ao nosso dia a dia. Isso se estende às 24 horas do dia e os 7 dias da semana e os 365 dias do ano. Não é apenas um momento, mas é um todo. O sacrifício não é pela metade. Lembre-se, o sacrifício não é pela metade. O sacrifício é como um todo. E é muito fácil você prometer subir, sei lá, escadarias de joelho ou entregar uma quantia de dinheiro. Esse é muito fácil. Eu quero ver você viver 24 horas para o Senhor. Viver 24 horas para o Senhor. Se comportar como quem de fato faz isso para o Senhor. Trate o seu marido, trate a sua esposa, trate o seu funcionário, trate o seu patrão, trate os seus filhos, trate os seus amigos, trate os seus inimigos com um comportamento transformado. E faça com que a sua vida não esteja um resumo de culto, mas que a sua vida de fato seja um culto ao Senhor. Que a sua vida, de fato, seja um culto ao Senhor. Que Deus abençoe vocês que acompanham esse exato momento. E claro, se vocês querem ajudar essa mensagem a chegar adiante, compartilha ela aí com amigos, com parentes, que todos possam compreender o verdadeiro sacrifício ao Senhor. Eu quero encerrar essa nossa participação dizendo a você que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ajude e que você possa prestar o seu culto completo ao Senhor. Seu culto completo ao Senhor. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.